boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. Essa live acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é uma transmissão aqui através do YouTube do nosso Centro Espírita em Santos, CEL, C.E.U.Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e TV7. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama, seja um multiplicador das lições do Evangelho e das lições da doutrina espírita. Boa noite a todos aqueles que já estão aqui no chat, já registrando a sua presença. E boa noite hoje aos meus companheiros de tela, começando hoje pela Udina. Udina, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, equipe. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite, pessoal que está no chat. E para quem vai ver futuramente, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estejam à vontade. Com certeza. Boa noite, Reinaldo, mais uma vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vini. Boa noite a todos que estão aqui, que vão participar conosco, né? Mais uma vez. Boa noite, Udina. Acho que é a primeira vez que eu tenho contato com ela, né? E muito obrigado a todos que vão assistir e também participar pelo chat. Com certeza. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, o prazer é nosso, Reinaldo. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite a Udina, o Reinaldo, a gente novamente, a minha Lili, os companheiros de sempre, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Seja uma noite de muitas reflexões, de muita paz e de alegria. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, Udina. Boa noite, Reinaldo, Carmen, Silvia. Boa noite para o pessoal do lado de lá da telinha. Que a gente tenha uma noite muito harmoniosa, muito feliz e muito enriquecedora. Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, aos nossos convidados, a Udina, a Reinaldo, alegria de vê-los de novo com a gente, as trabalhadoras, né, Silvia, a Liliana, e os internautas também, que estão nos acompanhando, que essa nossa reflexão de hoje possa tocar, assim, o coraçãozinho de cada um, e que seja uma noite abençoada, de alegria, de luz e de paz. É isso. Com certeza. Boa noite também a quem já registrou sua presença, Roberto Pereira, Daniel Rosa, Miriam Teixeira, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente iniciar, Reinaldo, você poderia fazer a nossa prece de abertura? Com certeza, Vini. É um momento muito oportuno para nós, né? No caso, a última live desse ano, com a proximidade da passagem, a entrada de 2024. Então, vamos todos elevando os nossos pensamentos em Deus Pai, nosso Mestre Jesus, mantendo toda a paz, toda a calma, toda a harmonia, que possamos refletir muito sobre o assunto dessa noite e que possamos sair dessa live depois, além da reflexão, colocando em prática tudo aquilo que vamos aprender por aqui. Que seja uma excelente noite para todos e que no ano que vem possamos estar aqui novamente participando dessas lives muito boas que você sempre organizou muito bem, Vini. Gratidão, Reinaldo. Então vamos lá. Hoje a nossa leitura é da mensagem 21, intitulada Dever, e Emmanuel nos diz o seguinte: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade,
para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabilário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Pois bem, hoje iremos falar sobre a questão do dever, e eu trago aqui um pequeno ponto que se encontra no capítulo 9 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, item 8, onde ali Kardec vai tratar de duas virtudes que são essenciais para o desenvolvimento justamente do dever. São elas, obediência e resignação. E aqui Allan Kardec define da seguinte forma, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. O que isso tem a ver com a questão do dever? Pensemos, todos nós estamos sob uma lei divina que é o amor, e do amor saem todas as virtudes e as demais leis divinas. Pois bem, quando eu sou obediente, eu então consinto com a minha razão de que eu preciso seguir essas leis, caso contrário, se eu saio desse caminho do amor, eu vou recolher as consequências desse meu próprio desajuste. Todos nós temos livre-arbítrio, todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, a partir do momento que eu me distancio das leis de amor, eu vou ter que corrigir, eu vou ter que ajustar. Afinal de contas, Deus é amor, mas também é justiça. Então, ele não poderia ser um ser amoroso se não fosse justo. Logo, ele entrega a cada um conforme as suas obras. Entendendo isso, necessito eu ser obediente a essa lei. Mas ser obediente não significa que eu seja resignado. Muitas vezes eu posso ser obediente porque eu sei que se eu sair do caminho eu vou sofrer. Então, a partir do momento que eu entendo o sentido dessas leis, aí eu começo a consentir com o coração, porque eu sei que elas têm uma finalidade útil, uma finalidade elevada. Então, eu não apenas sou obediente, consentido com a razão, eu também sou resignado, consentindo com o meu coração. Logo, eu nutrindo a obediência e a resignação, eu parto para o meu dever. Meu dever qual é? Trabalhar justamente nessas leis divinas,
fazer o bem, praticar a caridade e desenvolver todas as demais virtudes. Eis o nosso dever. E algo que Emmanuel pontua de forma muito interessante é que existe o dever regeneração. A gente poderia traduzir em outras palavras que quando não vai pelo amor, vai pela dor. Então, eu tenho o caminho do amor. Eu posso seguir de uma forma consentida na base da obediência, na base da resignação e trabalhar pelas leis divinas. Mas, a partir do momento que eu sou resistente, que eu sou, digamos assim, aquele rebelde, então, de uma certa forma, vem o dever regenerativo. Por quê? Não foi pelo amor, agora vai pela dor. Você vai ter que se ajustar de qualquer maneira. E assim isso traz a nossa reflexão quanto ao dever que todos nós temos aqui, enquanto reencarnados. E para iniciar as nossas reflexões, passo a palavra para Udina. Udina, fique à vontade, a palavra é sua para tratar do tema. Obrigado, Vini. Obrigada aí pela bela introdução e resumo. Foi quase no final, a gente gritou gol, né, do Galvão Bueno, né? Aquela boa narrativa sensacional. E aí eu queria contar para vocês, quando eu recebi o texto, eu parei e falei assim, bem, eu já estudei alguma coisa parecida com isso em algum outro canto, com esse tema mesmo. E aí fui revisitar alguns estudos que eu tinha feito e, por coincidência, quando fui falar de Jesus e atualidade, Vini deve lembrar desse estudo, qual foi o capítulo que eu debati? Aqui, ó, até botei aqui, Jesus e o dever. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que falar sobre isso aí, né? Eu tenho que também refletir sobre isso aí. Então vamos começar aí com essa puxada aí de fim de ano, como disse Reinaldo aí, né? Naquele momento, então é Natal, o que você fez, né? O ano termina e começa outra vez. Vamos lá nessa reflexão, né? E aí o que me chama a atenção do texto, né? Fala das palavrinhas que brilham para mim aqui nesse texto, que geralmente é assim que eu acabo levando o estudo. Primeiro, segurança e disciplina. Né? E isso cabe muito, e é um tema que eu gosto bastante, porque, afinal de contas, eu sou profissional na área de saúde e segurança do trabalho, né? Então, na segurança do trabalho, a gente sabe que se não tiver disciplina, a probabilidade de você ter acidentes, problemas, danos, né, prejuízos é muito grande. Então, se a gente pega isso já numa temática bem generalista, né, da vida real, a gente já vê que ter uma disciplina, né, garante para a gente um processo de segurança. Então, foi o primeiro link que eu fiz aí que me chamou a atenção, quando ela bota aqui, para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Então, para a gente ter essa tranquilidade de vida, né, disciplina, diz lá os textos clássicos de nossos amigos espirituais, e vão colocar ali para a gente a necessidade de termos para seguirmos. Ainda assim, tem outro ponto que me chama a atenção em relação ao dever, que tem a ver com nutrir o bem, isso que o Vini também apresentou aí bem resumido aí em relação ao Evangelho, que é a partir da nutrição do bem, quando ela também coloca aqui no texto, né? Obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Também é outro tema que me remete, pois a gente pensar em nutrição leva a parte de alimentação. E aí a gente também consegue fazer, digamos assim, uma analogia ali com a alimentação da alma, né, do nosso espírito, da nossa evolução moral, porque não é só do alimento do corpo que a gente vive, né? E ultimamente a gente tem percebido, acho que bastante pessoas, né, têm percebido isso, o quanto que a psicosfera está sendo, né, mudada e o quanto está pesando em muitos momentos na nossa vida, né? Assim, eu falo pela experiência própria. Certamente, de uns 3 anos para cá, o negócio está diferente quando a gente se, né, encontra e entra em determinados ambientes e tudo. E claro que tem a ver com o que a gente faz também, né? Então, esse ano para mim foi bem diferente, está sendo, né? Que eu comecei a estudar mediunidade, então fiquei mais um pouco nervosa em relação a isso. Mas estamos lá, vamos seguindo firme no estudo. E o outro ponto que eu queria também ressaltar aqui é quando ela fala aqui, quando o texto fala aqui do dever regeneração, dos percalços da vida, né? Eu chamei assim dos percalços porque existe uma tendência muito grande da gente se colocar num processo de vitimização, né? Eu percebo isso em vários ambientes que a gente convive. Ah, não, mas eu só fiz isso porque fulano me fez aquilo. Né? Ah, eu só respondi daquele jeito porque a fulana falou para mim daquela forma.
E aí a gente acaba trazendo para a gente pouca responsabilidade sobre o que a gente tem. E esquecendo dos deveres que a gente tem enquanto cristãos que somos, enquanto pessoas que queremos evoluir, né, e que precisamos evoluir para poder seguir aí na regeneração. Então, quando os percalços da vida se transformam, botei aqui, na perturbação que a gente escolhe, ao perceber isso, talvez fique um pouco mais fácil de nutrir isso de outra forma, né? Entendendo que, bem, se eu, né, acabei fazendo mal e que de alguma forma isso está voltando para mim, porque ação, né, e reação é a parte da física, a lei de causa e efeito é o básico que a gente revisita, mas a partir disso eu consigo entender o meu comportamento e revisitar esse percalço, tentando modificar isso daí. Então, esse ponto que coloca ali da esposa incompreensiva, o esposo atrabilhado, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, uma moléstia, uma doença, ao invés de vivenciar isso como um problema, né, de fato entender isso como uma consequência, traz para a gente talvez uma outra viabilidade, né, no entendimento da vida de uma forma geral. Isso eu digo porque eu passei a perceber isso de uma forma muito, muito mais serena quando eu comecei a estudar, né, o Espiritismo 9 anos atrás, porque fazia muito mais sentido para mim entender que as coisas que eu faço de bom voltam e as coisas que eu faço, né, não tão boas assim, meio ruins, voltam da mesma forma. Então, o que eu tenho que mudar? É a origem desse processo, né? Não necessariamente a consequência, porque a consequência ela, né, vem a partir do que a gente muda na causa raiz, né, como a gente costuma dizer. E por último, para também passar a palavra aí, porque, né, temos muitas contribuições esta noite, a parte que fala sobre desgosto. Eu botei aqui que desgosto aproxima da fraqueza, que pode levar à enfermidade e frustração. E aí outras palavrinhas que brilharam para mim, né? Que bota aqui o desgosto aliado à nossa fraqueza. Então, existe um não gostar, né? O que é o desgosto? É um não gostar daquilo que a gente faz e que é um ponto fraco nosso. E numa tendência geral, né, aí a gente pode falar do ponto de vista mais psicológico, né, e tudo, mas no geral a gente acaba vendo que as nossas questões de fraquezas que a gente vai guardando lá naquele fundinho, né, lá no subconsciente, né, aí os terapeutas aí de plantão conseguem entender muito melhor esse processo, mas que vai recalcando isso lá no final, traz à tona para a gente um processo de enfermidade, de frustração, contribuindo, consequentemente, para o que está de energia ao entorno, né? Então, recentemente eu tive com um amigo que está passando por um processo de separação muito difícil, e ele optou por ter uma atitude não muito saudável com ele mesmo. Ele acabou utilizando, recorrendo a álcool, a drogas, enfim. E ele falou para mim assim, porque eu tenho certeza que eu estava obsidiado. Eu falei, certeza, né? Mas o obsessor só vem quando a gente permite, quando a gente baixa a vibração, quando a gente abre a portinha, né? Se não abrir a portinha, vai bater de volta com a cara na porta e vai voltar. Então, a gente foi conversando muito sobre isso, né? Inclusive, esse livro do Jesus e Atualidade, a gente tem conversado extraoficialmente, né? Porque ele mora em outro estado. E é uma situação que leva à frustração, porque depois que passa por esse processo e vê, caramba, eu recorri à pior parte que poderia existir, vem uma frustração, vem uma sensação de, poxa vida, eu podia ter feito diferente. Aí a gente tem que ter só vou dar o gancho aí para vocês poderem comentar também depois, só um pequeno cuidado que eu acho que tem acontecido constantemente, pelo menos no entorno das pessoas que eu tenho convivido aqui na cidade, e alguns amigos também, que é a questão da culpa. Então, se eu não cumpro o meu dever, então eu trago um processo de culpa intenso, que se eu transformar isso num processo muito ruim, eu vou correr o risco de novo abrir, né, valas e espaçamentos muito negativos, e aí vai virar um ciclo vicioso. Então, o meu dever nunca se cumpre por uma questão interna de eu não acreditar que eu consiga modificar e romper esse ciclo de fato,
né, como bem diz aqui no texto, né, que sai da fraqueza, desgosto, frustração e fica nesse ciclo vicioso. Se eu não conseguir romper, entendendo que, como o próprio Evangelho diz, isso é o que a gente traz para a gente, é uma consequência, e se eu tratar o problema ali da raiz, talvez fique um pouco mais fácil, né, da gente passar por esse dever, porque temos todos que passar, né? Todo mundo quer direito, mas o dever também faz parte da duplinha ali, né? Então, se a gente jogar na sociedade, na parte de legislação, então, aí tem pano para mano, mas não vou entrar nessa seara agora, não. Então, resumidamente, foi o meu entendimento em relação ao texto. Ok, gratidão, Udina, pelos comentários. Reinaldo, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, o capítulo 21, ele começa com duas palavras que normalmente não são muito bem para a grande maioria, né? Então, ele começa falando em dever e submissão, né? A grande maioria, né, eu também me incluo, a gente sempre vai acabar priorizando o quê? E preferindo, né? Priorizando e preferindo os nossos direitos, né? Considerando os nossos deveres como imposições ou castigos. A submissão, ela é sempre associada ao ser mais fraco e conformado, aquele que desiste e não luta pelos seus direitos. Infelizmente, muitos acabam agindo exatamente no oposto, né? Desistindo das regras e imposições e, às vezes, até partindo para o extremo, com a revolta, com a rebeldia. Depois, no texto, um pouquinho mais abaixo, já fala na disciplina, que a Udina comentou também. Então, aí a gente fica com uma tríade, né? Dever, submissão e disciplina. Se alguém mais desavisado começa a ler esse capítulo, não presta muita atenção ou não entende, é bem fácil da pessoa já se preparar para pular o capítulo 21, né? Desistir do capítulo 21. Porque, né, como dizem por aí, ninguém vai merecer dever, submissão, né, e a disciplina. Mas isso que é fantástico no Espiritismo, na nossa doutrina, que a gente tanto lê e tanto aprende, porque aí a gente tem a nossa fé raciocinada, né? E ela nos leva a entender que a submissão a esses princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. A disciplina, por sua vez, nos ajuda a continuidade e permanência no caminho correto. E o dever, ele acaba nos demonstrando nossa responsabilidade pela nossa evolução e aperfeiçoamento, né? Então, são duas formas distintas de nós vermos os mesmos pontos. E o nosso dever, como muitos pensam, não é uma imposição. Na verdade, é a nossa faixa de ação no bem. É a nossa oportunidade de fazer brilhar a nossa luz. E a gente sempre se preocupando com o benefício coletivo, né? Com o próximo, com a fraternidade e com a evolução em sociedade. Que, afinal, é para isso que nós estamos aqui, né? Para evoluir em sociedade. Nós, seres humanos, não fomos feitos para vivermos sozinhos, e sim, sempre em sociedade. A gente tem que entender que a evolução ela é completa quando os mais fortes auxiliam os mais fracos e todos seguem juntos. E não quando aqueles que se sentem mais fortes eliminam ou ignoram os mais fracos. Isso em tudo, né? Pode ser no lar, no trabalho, no estudo, em qualquer lugar. E, infelizmente, hoje em dia, o que nós mais vemos são pessoas se sentirem mais fortes, se sentirem melhores que outras, seja pela cor da pele, pela religião, né? pela questão social dela, pelo poder aquisitivo. E, infelizmente, não percebem que não são mais fortes, que não são melhores que os demais. No final das contas, em termos da nossa evolução,
no fim, todo bem que nós fizermos, ele vai servir como o nosso advogado lá na frente, né? E ele vai defender se nós fizermos coisas boas e vai nos acusar se nós não fizermos coisas boas. E aí eu pergunto, né? Que rastro nós estamos deixando? Qual o nosso legado que ficará, né? São rastros que vão permitir a nossa sintonia com as inteligências do bem, alavancando esse processo evolutivo? E aí, muitas vezes, nós podemos desviar desse caminho do bem. Nós podemos sair um pouco fora de tudo isso, por diversos motivos, né? Aliás, nós temos tantas coisas que tentam nos tirar desses trilhos do bem, né? Das coisas boas. E podem ser adversidades, doenças, sei lá, más companhias, tantas coisas podem acontecer e podem nos tirar desse caminho do bem. E aí, quando nós sucumbimos, né? Quando nós saímos desse caminho do bem, aí a gente vai ter que passar por reajustes, a gente vai ter que passar por reparações para corrigirmos esses erros que cometemos, né? E aí podem ser erros cometidos nessa encarnação, encarnações anteriores, o reflexo pode vir agora, pode vir lá na frente, mas sempre a gente não pode esquecer que essas provas, essas expiações, elas não serão punições para nós, e sim oportunidades que nós temos de corrigirmos todos esses erros. E aí que surgem, como eles colocam no texto, os credores nas nossas vidas, né? Podem ser pessoas, podem ser outras situações que vão nos cobrar lá na frente aquilo que nós deixamos de fazer de bem para as pessoas, os erros que nós cometemos, né? Todo o mal cometido. E isso pode estar dentro da nossa própria casa, porque a gente sempre comenta, né? A família é o melhor local para essas reparações que nós temos que passar. Mas quem também nunca passou por uma situação difícil no trabalho ou no estudo, né? No trabalho, principalmente, de repente pegando um chefe incompreensível, né? Um chefe tirano, ou às vezes até uma pessoa que colabora com os serviços e que também tenha uma certa rebeldia, ou pessoas que estão no mesmo nível que a gente, ou voltando à questão da casa, né? Quem nunca viu na família ou quem nunca passou por uma situação onde, de repente, pais e filhos não se entendem, mulheres e maridos, né? Tantas coisas que acabam acontecendo e que nos demonstram isso. Mas, como eu falei, essas oportunidades, né? Vamos chamar de oportunidades, essas reparações, o texto aqui coloca como dever regeneração, né? Então, são essas oportunidades que nós temos. E se a gente for analisar, às vezes eu me pego pensando nisso, né? Se a gente for analisar, na atual conjuntura, nessa encarnação, pelas nossas experiências, por tudo aquilo que nós passamos, às vezes dá para a gente imaginar quais são os erros cometidos em outras encarnações e que nós estamos trazendo, né? As consequências para essa encarnação atual, né? Então, tem muitas coisas que, às vezes, nós ficamos sem definições, sem saber por quê, mas o que é muito importante é que a gente jamais se desespere, né? Que a gente jamais desista de cumprir aquilo, através de imposição ou não, que venha para a nossa recuperação. E aqui no texto, o dever regeneração, ele demonstra 4 pilares necessários, né, para nós continuarmos nossas provas ou expiações, sem desistência, com muita resignação e com a permanência na fé raciocinada. Fundamental para que a gente possa dar continuidade.
Então, as virtudes são paciência, tolerância, humildade e o amor, principalmente o amor. Então, sem isso aqui, nós podemos sucumbir diante das nossas próprias fraquezas, e aí podem começar irritações, enfermidades e tantas outras coisas que podem nos atingir. E aí, nesse momento de reflexão, eu perguntaria para todos vocês, é claro que vocês não precisam responder, mas é uma reflexão. Como estão essas 4 virtudes dentro de nós? A paciência, a tolerância, a humildade e o amor. Então, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos vivendo dia a dia com esses 4 pilares? Eu sei que é muito difícil, né? E que se alguém de repente levantar a mão e falar, não, eu faço tudo isso, eu tiro de letra, a gente sabe que não é bem assim, né? Com tantas adversidades, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, eu diria que na atual condição nossa seria quase impossível. Mas é sempre uma oportunidade de começarmos a agirmos, né? De repente, eu tenho uma certa dificuldade com a tolerância, né? Mas a humildade, o amor, eu levo de boa, ou vice-versa. Mas eu sei que hoje em dia, se as dificuldades para as 4 virtudes, né? Mas o que a gente vê nesse momento, assim, talvez a maior dificuldade com essa palavrinha tolerância, né? Ou a intolerância em nós conseguirmos enxergar os nossos deveres e não ficarmos somente de olho nos nossos direitos, né? A tolerância com as pessoas que são como nós mesmos, mas que muitas vezes a gente acaba achando que são pessoas inferiores, que nós somos superiores, e não somos nada disso, né? Então, a maior reflexão da noite, paciência, tolerância, humildade e o amor. Ponto, Vini. E Reinaldo, gratidão pelos comentários. Silvia, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, Vini. Bom, a Udna falou do Jesus e Atualidade, né? Eu vou lá um pouquinho também. Eu acho que os temas desse Jesus e Atualidade mostram, e está aí no nosso dia a dia, né? E o dever desponta de uma forma que a gente está bem claro, e está bem claro no Evangelho. Não é para pensar em dever profissional, é uma forma muito mais sublimada de dever. E vem me chamar a atenção uma coisa, e no início do capítulo 8 do Jesus e Atualidade, a Joana vem falar para a gente de incontáveis indivíduos, nós, né? Nos achamos muitas vezes merecedores de tudo. Nós merecemos tudo e é bom. Nós fazemos o bem, as coisas devem andar tudo certinho para nós, tudo direitinho, eu não preciso me responsabilizar, não preciso fazer nada, afinal, sou filho de Deus, criado para a felicidade, para a perfeição, então devia estar tudo certo. E com essa ideia, o que vai acontecendo comigo? Eu não assumo as minhas responsabilidades, eu me comprometo com as coisas, eu abandono, eu deixo de lado, eu me torno uma pessoa exigente para um ou outro, porque o outro está fazendo errado, mas comigo está tudo bem. Eu não faço aquilo, e se eu for lá no fundinho da minha consciência, ela vai me cutucar, você não está fazendo, você deve. A gente usa muito essa expressão, né? Não estou fazendo, eu devia. Já está latente em nós esse conceito do dever. E aí a gente pula aí para o pensamento e vida, quando Emmanuel vem colocar para a gente no terceiro parágrafo. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Gente, todo o universo, ele funciona, ele gira em torno de um cumprimento de dever. Aí diz assim, como assim? Sim, as partículas que giram no átomo, elas estão cumprindo o dever delas de estarem ali, de estarem girando, se juntando, para que seja possível aquela formação. O universo, a glória do universo, é uma coisa maravilhosa que a gente vê, e a gente vê muito pouco aí, um céu estrelado numa cidade menos iluminada, no máximo, mas a gente fica extasiado. Mas tudo que a gente está vendo, e tudo ele muito mais que a gente não vê,
obedece o seu dever de estar gravitando, de estar girando, de estar, vamos dizer, funcionando da forma como tem que ser. E aí nós dizemos, nossa, mas eu sou maior do que uma partícula atômica. Tá, eu sou várias partículas que me formam, mas o quão menorzinho eu sou esse universo. E por que eu não cumpro o meu dever? Por que eu não dou atenção? A minha consciência está me chamando para fazer. Será que eu sou tão bom assim? Será que eu sou tal última bolacha do pacote? Para a gente não ter dúvida o quanto é necessário, é natural, é normal, é certo esse cumprimento do dever, esse fazer o que está certo, fazer o que nós somos chamados, a Joana coloca lá na última frase, finalzinho do seu estudo sobre o dever. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos e assim fez para que tivéssemos vida e esta em abundância. O que fez Jesus na Terra, quando estava encarnado? Ele cumpriu o seu dever, ele veio com uma missão. E em momento algum, ele deixou de fazer aquilo para o qual ele foi colocado, ele veio. Ele levou o cumprimento do seu dever aos extremos. E com essas 4 virtudes, se a gente vai falar com relação às virtudes, o Reinaldo lembrou tão bem, se alguém consegue cumprir, consegue ter essas virtudes, consegue viver plenamente, sim, Jesus. Jesus, o nosso exemplo, viveu tudo isso. Então é a primeira coisa para a gente refletir, e não dá para ele fugir do cumprimento do dever, porque ele é vida. Mas é difícil, né? Cumprir o dever, a gente entende que é uma coisa difícil. E por que será que é tão difícil para a gente cumprir aquelas coisas que a gente sabe que precisa? Ter aquela tolerância, ter aquela paciência, ajudar realmente as pessoas com sentido de fraternidade, não de obrigação. Porque, primeiro, o cumprimento do dever, muitas vezes, ele vai contra, ele é antagônico. Aquilo é a minha vontade, aquilo é as sensações do mundo me colocam na frente, fica pedindo. Então eu tenho coisas que o mundo me chama, e são boas, e são bonitas, e se eu for cumprir o meu dever, eu vou contrariar. Ai, mas eu vou ter que sair para ajudar numa ação de caridade, tá? Tudo bem, as pessoas perderam, houve uma tragédia, sei lá, mas eu iria ficar na televisão vendo filme. E o mundo coloca isso para a gente a todo momento. E a gente vai escapando. Aí fico perguntando, se de repente os átomos estão formando a molécula daquele remédio que eu preciso tomar todo dia, pensassem, hoje eu não quero ficar formando isso daí, não. Hoje eu estou querendo descansar. O que ia acontecer comigo? O meu remédio não ia fazer efeito. A gente não para pensar nisso. A gente se põe muito como centro do universo e na realidade não é. A gente é parte de um todo maravilhoso, mas onde cada um está cumprindo seu papel, cumprindo seu dever. Mas muitas vezes a nossa dificuldade está aí, dá trabalho, vai contra aquilo que eu gosto, vai contra aquelas coisas bonitas que as pessoas me falam é importante. E tem uma outra coisa ainda. A gente não associa tanto o dever com a liberdade. Mas para eu cumprir o meu dever, eu preciso ter o meu livre-arbítrio. Eu exerço o meu livre-arbítrio. Eu quero fazer assim. Eu sei que isso está certo e eu quero fazer, eu escolho fazer. Ou eu escolho não fazer. Porque existe um limite para o dever. Às vezes o meu dever é não fazer. Eu penso em fazer alguma coisa para uma pessoa e eu posso estar tirando a iniciativa dessa pessoa, por exemplo. Posso estar tirando uma iniciativa de uma pessoa aprender uma coisa nova. Então eu acho que é meu dever, por exemplo, fazer a tarefa escolar do meu filho, para ele tirar uma boa nota. E eu vou tomar uma iniciativa errada. O meu dever é não fazer, não cercear a liberdade dele aprender e se desenvolver. O meu dever é apoiar. Então a gente vê, o dever necessita de reflexão. Fazer ou não fazer, cumprir o dever, necessita de reflexão. Mas
Você está falando é para cumprir o dever? Agora, e realmente é o dever, e realmente importa. Então, a gente precisa de uma reflexão a respeito disso. E tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar, é com relação ao dever e à paz. Porque a gente procura a paz, a gente está toda hora falando em paz, a gente procura, normalmente a gente não consegue entender, não percebe onde ela está, não vai procurar a paz dentro de nós, a gente procura naquelas coisas externas, aquelas coisas que às vezes nos atrapalham a cumprir o dever. Mas onde está a paz? A paz está no nosso conhecimento das coisas. Né? No Evangelho de Lucas, tem um versículo que fala, Jesus fala, se tu conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso ainda está oculto aos teus olhos. E está chamando a atenção para a gente em pensar na necessidade da nossa paz interior, e a gente tem o dever de procurar, tem o dever de cultivar essa paz. Então, a busca pela paz também passa pelo nosso dever. Passa de novo naquelas virtudes. Mas eu vou ter paz se eu não tiver amor, se eu não for indulgente, se eu não for paciente. Né? É difícil cumprir os nossos compromissos. Né? A gente sabe que tem essa dificuldade e nós ainda temos os interesses do mundo, da matéria, do nosso coração, tradução, do nosso orgulho, mas nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos ter a liberdade de escolher o que realmente é bom. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente a gente acha que não vai ser feliz, a gente acha que não vai fazer bem. Só que o Chico, através do André Luiz, no livro Sinal Verde, ele lembra a gente. E quando o trabalhador converte o seu trabalho em alegria, esse trabalho se transforma na alegria do trabalhador. E ele quer dizer com isso? Quando a gente consegue ver o lado bonito, o lado positivo, o lado bom do nosso trabalho, do nosso dever, e a gente converte isso em alegria, essa alegria vai inundar a nossa vida. Nós vamos cumprir o nosso dever de coração aberto, de coração livre para o bem. Então, seria essa consideração que eu gostaria de fazer a respeito do dever. O dever com a paz e o dever com a alegria. Vini? Ok, Silvia, gratidão. Lili, a palavra é sua, fica à vontade. Vamos lá. Queria começar trazendo a questão 614 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem que a lei de Deus é a única necessária felicidade do homem, e que ela indica o que a gente deve ou não deve fazer, que a gente só se torna infeliz porque a gente se afasta dela. Então, a gente já começa a pensar, quando a gente, claro, o objetivo da gente é sempre ter paz, encontrar felicidade, a gente já começa a pensar que quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente está trilhando um caminho que vai nos trazer algum tipo de inquietação, algum tipo de insatisfação, enfim. A maior lei de Deus é o amor, né? E através dessa lei de amor, a gente é convidado a pautar a nossa existência no bem. Que, assim, de forma geral, é tudo aquilo que proporciona bem-estar, tranquilidade, alívio, conforto, alegria, né? Não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta também, né? E a gente cumpre com os nossos deveres quando a gente age com responsabilidade. E aí Emmanuel fala, né, na mensagem, nessa mensagem que a gente está estudando hoje, né, quando a gente respeita, quando a gente promove, quando a gente facilita e nutre o bem comum. E que essas atitudes, elas garantem para a gente o auxílio das pessoas que recebem ajuda, o amparo e a cooperação que a gente oferece
além de propiciarem que a gente esteja mais receptivo a influências mais elevadas, que vão estimular que a gente assimile valores cada vez mais nobres. A gente vê isso na criança, né, por exemplo, porque ela vai sendo influenciada pelas mentes dos adultos, pelas experiências dos adultos, e à medida que elas vão percebendo a complexidade das coisas, elas vão se interessando cada vez mais, vão ampliando seus horizontes, vão enriquecendo seus conhecimentos, vão engrandecendo as suas experiências e vão se tornando adultos muito mais completos, né? Mas, assim, tem uma coisa nessa questão do dever que me incomoda um pouco, que é uma preocupação que eu tenho, uma coisa muito minha, que eu penso assim, que às vezes o dever, ele pode limitar a gente, né? Eu cumpri o meu dever. Meu dever era estar aqui às 9, eu estava aqui às 9. O meu dever era sair às 8, eu saí às 8. Eu acho que a gente pode ir além do dever, né? Mas a gente não vai porque a gente entende que aquele dever está cumprido. Então, ok, já cumpri o meu dever, eu não preciso fazer mais nada. Então, assim, só para a gente ilustrar um pouquinho, né? Meu dever, por exemplo, é que eu proporcione para a pessoa que está me ajudando, principalmente, vamos supor, nessa época de Natal, em que a gente fica com a casa cheia, a gente sempre, Natal e Ano Novo, a gente fica com a casa cheia, a gente sempre precisa de ajuda de alguém. Então, eu tenho o dever de proporcionar para essa pessoa que está me ajudando, por exemplo, além da remuneração justa, um ambiente de trabalho que seja digno, tenho que proporcionar para ela alimento, descanso, mas eu acho que a gente pode ir além. Eu posso olhar para essa pessoa que está me ajudando, ver nessa pessoa uma irmã e convidá-la para se sentar na mesa e fazer a ceia comigo. Então, eu posso ir além dos meus deveres e das minhas obrigações, né? Os pais, eles têm o dever de prover o bem-estar dos filhos material, mas eles também devem prover o bem-estar emocional, reservar parte do tempo deles para o convívio familiar. Então, eu acho que isso é ir um pouco além do dever, né? Da mesma forma, os filhos também devem, né? Têm o dever de prover alimentos e cuidados aos seus pais, mas eles podem também ir além desses deveres básicos, né? E estarem presentes, por exemplo, no dia a dia desses pais. Enfim, a gente pode passar do básico dos deveres, né, para valorizar essas nossas atitudes, esses nossos comportamentos, investindo nesses comportamentos e nessas atitudes, a nossa boa vontade, a nossa disposição e o nosso amor. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer além do dever. Então, pela forma como a gente executa, pelo que a gente executa e pela forma como a gente executa, a gente acaba por refletir o que há de melhor na gente. E, em contrapartida, a gente também recebe dos outros o que eles têm de melhor. Sim, o dever, ele não é uma imposição de Deus, e ele não é igual para todo mundo, né? Deus entende que a gente está em momentos diferentes, evolutivos, que a gente tem as nossas diferenças de personalidade, enfim. Mas quando a gente se desvia da rota e a gente não cumpre os deveres que nos cabem, porque eles conflitam com os nossos interesses pessoais, a gente cria bagunça, desordem na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E, naturalmente, a gente vai padecer as consequências dessas escolhas desarmoniosas que a gente fez, né?
os nossos deveres para com os outros e para com nós mesmos, eles são nossos, não dá para transferir para ninguém. E também não dá para fugir, né? Porque a nossa consciência, que é onde estão registradas o conjunto de responsabilidades que a gente tem, exige que a gente realize as obras as quais a gente foi chamado para realizar. Seja lá a reparação de um equívoco ou o nosso próprio reajuste diante das leis de Deus que a gente tem tanta dificuldade para seguir, né? E eu queria concluir, eu queria dividir um pedacinho de uma mensagem do livro Vozes do Infinito, do Espírito Iris Terezinha de Andrade, uma psicografia do Raul Teixeira, que eu achei muito interessante, muito pertinente para este estudo que a gente está fazendo hoje. É um trecho pequenininho, diz assim: não te permitas passar pela trilha humana sem que sejas valioso arrimo aos que te cercam. Se não puderes ser arrimo, sejas o amigo, porque em sendo amigo, será irmão, e em sendo irmão, certamente que te transformarás em luz e vida para os que tiverem a ventura de ladear contigo, porque te tornarás os braços amorosos de Jesus, fortalecendo e ampliando a influência do bem na terra, atendendo como possas. E final do final, né? Assim, se a gente precisa de uma inspiração para realizar esse dever de que Emmanuel fala nessa mensagem, só lembrar de Jesus, só pensar em Jesus, porque ele foi o exemplo mais perfeito, maior e mais perfeito de obediência às leis de Deus. Inesquecível, né? Então é só a gente pensar nele que não fica tão difícil de a gente saber como é, embora continue sendo difícil de a gente fazer, né? E é isso, Vini, por hora, por enquanto. Ok, Lili, gratidão. Carmen, a palavra é sua, fica à vontade. Então, vamos lá. Deixa eu marcar meu tempo. Ah, tá, já vi. Quando a gente vê esse capítulo, o título dever, vamos lembrar que esse dever não é tanto do verbo, ter de pagar algo. A gente está falando de dever moral, é o dever substantivo. Então, esse dever é uma regra, sim, que se impõe, né? A gente falou de imposição, aí eu vou trazer depois as leis divinas, que se impõem, sim, através da moral, dos hábitos ou da lei, tanto a lei civil como as leis divinas, que vai ser o nosso foco, a nossa reflexão. Aí nós nos perguntamos, ok, e quais são os nossos deveres? São tantos. Reinaldo até trouxe para nós algumas virtudes, Udina trouxe para nós até o que está no texto, que Emmanuel também nos chama a atenção, quando desviamos desses deveres, né? Então, quais são os nossos deveres? São as nossas tarefas, é aquilo que nos compete realizar. Aí nós nos perguntamos, tá, mas esses deveres, em que sentido? Então, eu destaquei palavras que está no texto que Emmanuel trouxe para nós. Então, ele fala assim, são certos princípios estabelecidos. Esses são os sentidos que a gente vai tentar entender. Então, são comportamentos, as atitudes que devemos ter para com os outros. E só adiantando, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Vinícius trouxe para nós um capítulo, e no capítulo 17 também tem o dever, que as duas instruções são do Espírito Lázaro. E ali, no dever que ele traz para nós, Lázaro, ele fala que primeiro conosco, mas egoísmo não. Primeiro nós temos os deveres para conosco, e aí sim, em seguida, vamos ter os deveres para com o próximo, para com o outro. E quais são esses deveres? A gente sabe, a regra áurea, a regra de ouro, é o dever de respeitar os direitos dos demais. Aí a gente vai lá na questão Livro dos Espíritos, na 875. Então, quando a gente sabe que é o respeito, como que a gente pode se definir a justiça, então vai ser
em igualdade de direito e deveres que nós temos para com os nossos semelhantes. Nós temos a consciência de uma igualdade, está lá a lei de igualdade nas leis divinas. Vai produzir o quê? Essa consciência de igualdade pelo outro, com o semelhante. Vai produzir um sentimento de respeito pelo que nós somos, pelo que nós desejamos, pelo sentimento que nós temos. Então, a gente entende que é uma decorrência do sentimento de justiça que nós trazemos, que consiste em cada um respeitar o direito do outro. Então, isso está lá também no Livro dos Espíritos. Aí, continuando no texto de Emmanuel, ele traz para nós, já falamos do respeitar, ele traz para nós responsabilidade, obrigação, submissão, leis divinas, obediência, consciência. Então, continuando na nossa reflexão, nós temos, sim, obrigação e compromisso com as leis divinas. É o cumprimento dessas leis. É a obediência a essas leis. E aí, mais uma vez, a gente lembra quando o Reinaldo trouxe, né? Para quem começar a ler esse capítulo, para os mais desavisados, vai pular o capítulo. E é verdade, Reinaldo. Porque se a gente parar para pensar, a dificuldade que nós, no estágio que nós estamos, de um modo geral, generalizando, de seguir regras, normas, obedecer, o dever e direito que nós temos de sermos submissos a gente não entende isso. A gente quer ser sempre superior, superior, superior. Então, quando a gente lembra, claro, de Jesus sempre, ele falou, né? Jesus nos ensinou. Ele desceu, literalmente, ele desceu para fazer a vontade do meu Pai. Ele estava obedecendo as leis divinas, ele estava obedecendo as regras, ele veio nos ensinar o maior mandamento do amor em submissão a Deus, às leis divinas. E como é que a gente quer que ser nosso mestre, nosso modelo, nosso caminho, verdade e vida, mas a gente fala assim, isso ok, Jesus, mas isso aqui não, isso aqui eu vou deixar de ladinho e vou fazer do meu jeito. Então, eu não sei por quê, a gente sabe por quê, claro, né? É uma questão assim de uma reflexão. A dificuldade de nós nos entregarmos e sermos obedientes, seguir regras, deveres, justiça, direitos. Então, continuando com as palavrinhas que Emmanuel, são só palavrinhas que eu pincelei aqui do texto de Emmanuel, o que seria isso, né? Então, nós precisamos o quê? Com esses deveres nossos? Ter consciência ética e moral. Nós precisamos nos ajustar o quê? Perante a lei. Porque mais um pouquinho, quando a Udina trouxe para nós que o que chamou a atenção foi exatamente aquele início lá, né, de segurança, disciplina, sim, Emmanuel, um pouquinho mais adiante no parágrafo, ele vai dizer que nós precisamos o quê? O dever precisa de quê? Sustentação da ordem e da evolução. Então, precisa haver uma ordem para que nos sustente na nossa evolução, para viver em segurança e harmonia. Foi o que a Udina lembrou. Então, o quê? Se nós, se fizer o que nós bem entendemos, o que bem nós queremos, a gente sabe que nós vamos ter consequências negativas. Com isso, o que vai acontecer? O que ele traz para nós também, são palavrinhas, né? Criaremos perturbações, desordens e desajustes, nos causando constrangimentos. Isso significa que ele traz para nós assimilação. Nós precisamos assimilar os altos valores da nossa vida. E isso, o dever, é uma virtude. Então, quando a gente vai lá, já sabemos, já foi citado aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 621, só basta nós sabermos, só bastaria isso nós sabermos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Aí depois, eu vou trazer só para a gente fechar aqui a minha linha de raciocínio, o mandamento que está na lei mosaica e que Jesus puxa esse mandamento, né? Então, já bastava a gente saber isso, que ela está escrita na nossa consciência, não é em livro. O livro é para a gente fazer o quê? É o que ele responde na questão 621A, porque nós esquecemos e nós a desprezamos, essa lei. Por isso foi necessário nos ser revelada mais uma vez. Por isso foi necessário forçar de nós nos lembrarmos de que está escrita na nossa consciência, além dos livros. Então, quando a gente continua lá,
Livro dos Espíritos 629, ele vai falar da moral. Então, se a gente está falando do dever moral, o que é a moral? É a regra de bem proceder e funda-se na observância da lei de Deus. Então, quando a gente lê somente isso, a gente já entendeu. Aí eu volto a repetir o Reinaldo, eu gostei quando falou para os desavisados. É isso. Quando nós estamos desavisados, a gente vai levar tombo. Mas está tudo muito claro. Se a lei está na nossa consciência e é só a regra da moral, do bem viver, dos nossos deveres, é observar a observância da lei. Por que nós somos rebeldes, revoltados, desobedientes? E aí, mais para frente, a gente sabe que esse progresso moral, ele vai desenvolver o nosso sentimento de justiça que Deus colocou no nosso coração. Os espíritos responderam. Em outra questão, na segunda, na 876, no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Então, quando a gente lembra que coração é o sentimento, aí foi que eu falei que eu ia só trazer para nós relembrarmos que Jesus pincelou a lei que já estava lá na lei mosaica, que é aquele de amar a Deus, né, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, dependendo das traduções, que é o primeiro mandamento, o segundo é semelhante a esse, né, amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus de todo o entendimento? É a consciência, é o saber, são os deveres, é o nosso pensamento, é a compreensão. O que é amar a Deus de todo o coração? Os Espíritos responderam para nós no Livro dos Espíritos. Coração é o de sentir, é esses sentimentos nobres, diz que somos espíritos imortais. É desenvolver as virtudes, que quanto mais a gente barrar, a lei do progresso vai nos empurrar. E aí volta naquele dever que ele fala de regeneração, Emmanuel. E qual o significado de amar a Deus de toda a alma ou de todo o espírito? É viver e praticar os deveres, as regras, as normas, a obediência que Deus está colocando para nós, para o nosso convívio com o próximo, o nosso convívio com os todos. Então, isso significa amar as leis divinas, o dever que nós temos de cumprir as leis divinas, primeiro para nós, que nem está no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí sim para todos, porque quando a gente tem a obediência, quando a gente tem essa compreensão, esse entendimento, no nosso coração, não estamos falando ainda de intelecto, faz parte, mas nós precisamos, o intelecto é saber que temos os deveres, mas o nosso coração é vivenciar esses deveres com naturalidade, com alegria, com constância, e não no embate sempre que nós ainda somos aqueles tais desavisados. Vinícius. Ok, Carmen, gratidão. Excelentes reflexões até aqui. Deixa eu ver o que tem aqui de comentário no chat. O Daniel traz justamente o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, só registrando aqui na tela. No dever, não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Quem cumpre o dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Na obrigação moral da criatura para com Deus, reflete as virtudes do Eterno. Isso está no capítulo 17 de Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser ir lá conferir. Boa noite também a Maria do Carmo, lá de Niterói, a Lê Cris, Antônio Costa, Cida Sena, Arida Costa, Camilo José, muito bem-vindos todos. E, Udina, eu queria trazer aqui uma reflexão, e que ela está, inclusive, na obra do Leon Denis, Depois da Morte, para quem quiser conferir também, o capítulo 43 da obra Depois da Morte de Leon Denis, fala somente do dever. E lá tem um trecho interessante que o Leon Denis diz o seguinte. Peraí que eu perdi aqui. Deixa eu puxar aqui novamente, só um instantinho. Leon Denis diz o seguinte:
Aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever uma concepção ainda mais elevada. Está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber, que a posse dos segredos de além-túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para o de seus irmãos. Udina, na sua visão, o que muitas vezes faz com que a gente ainda não cumpra com o nosso dever, apesar da gente saber que quanto mais nós sabemos, mais a nossa responsabilidade aumenta? Isso de acordo com Leon Denis. A gente sabe, né? A gente estuda o Evangelho, a gente estuda tantas obras, a gente lê vários outros conteúdos da área da filosofia, da área da psicologia, a gente sabe tanto. Então a gente sabe que quanto mais o nosso, digamos assim, conhecimento aumenta, mais a responsabilidade também, o meu dever, consequentemente, também. E por que muitas vezes a gente ainda insiste? Seria falta de coragem em deixar velhos hábitos de lado? Seria o orgulho? O que seria, na sua opinião? A gente ainda insistir no caminho incorreto, sendo que a gente já sabe qual é o nosso dever. Pergunta difícil, né? Pergunta do milhão, né? Na verdade, assim, eu entendo que a resposta vai ser para cada um, né? Porque cada um sabe por que transgride as suas próprias regras, sabendo das regras, né? Por que eu avanço o sinal vermelho sabendo que eu tenho que parar, ou por que eu não me alimento bem sabendo que eu preciso, né, ter uma vida saudável. Então, eu acho que a questão do subconsciente, aí a gente vai ter milhares de questões de estudos, né? Como eu disse, né? Terapia ajuda muita gente nesses processos, inclusive, estudo ajuda muita gente. Só que eu acho que a gente ainda tem uma tendência muito terrena, muito materialista, de se fixar ao que está na sociedade atual e não na espiritualidade. Eu acho que como a gente se limita ao entendimento do que é a nossa passagem aqui na Terra, a gente acaba visualizando de uma forma limitada, por mais que a gente saiba. E aí tem vários exemplos que a gente, né, vê que as pessoas comentam por aí, no geral, em relação a essa transgressão das regras, né, e várias justificativas. Então, eu costumo muito usar uma palavra quando acontece alguma situação, faço alguma análise, então eu falo assim, tudo bem, isso explica, mas não justifica. Né? Porque a gente tem essa tendência de querer explicar o porquê que a gente toma determinadas situações, ou posições, ou comportamentos, mas explicação vai ter para tudo. Das mais absurdas que sejam, diante do contexto que estão. Mas vai ter explicação, mas não justifica. E aí a gente se inclui aí enquanto espíritas, né? De muitas vezes tá ali falando no processo e utilizar a própria doutrina e a imperfeição como a muletinha, né? Ah, não, mas ele fez isso porque ele é imperfeito. Ah, eu faço isso porque eu sou imperfeita. E aí eu acho que isso ajuda um pouco, entre aspas, a permissividade em transgredir as regras ou o que é um princípio básico, sabe? E aí durante todas as falas aí já vou, né, também fazendo algumas considerações porque vai rodar aí, né, os processos. É uma fala que a gente pensa assim. Tem muitas frases famosas que a gente escuta, né? Que palestras, estudos e tudo. E muitas das que a gente vê a gente quer ser julgado pela intenção, né? E julgar o outro na ação. Então, se o outro fez, eu julgo, tô nem aí. Mas se eu fiz a mesma coisa, mas é que eu não tive a intenção, né? Então a gente começa a reverberar esse processo. Aí eu lembrei também da minha adolescência, que meu pai a vida inteira falava para mim: primeiro a obrigação, depois a diversão, né? E aí tem a ver com deveres e com as consequências. E mais uma frasezinha também que eu lembrei da época, né, de adolescência, que diz: liberdade com responsabilidade. Meu pai falava isso o tempo todo. Quer fazer o que quiser? Ok, tenha responsabilidade e assuma as suas consequências em relação a isso. E nisso eu não era, nunca vi em doutrina espírita, berço, nada disso, não. Meu pai simplesmente é agnóstico, acredita em Deus e ponto, mas nunca, né, a gente teve um lar religioso, né, no cotidiano, mas ele sempre falou sobre essa obrigação moral, filosófica, né, como a gente está falando, que a gente escuta em tantos outros lugares. E aí eu vou
puxar do Jesus e Atualidade, já que você veio e fez a dobradinha, né? Um trechinho que eu achei muito interessante que diz assim: olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com nossos irmãos terrestres. Ninguém tem direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de ontem. O dever de cada um conduz à empreitada da evolução. Ser útil em toda e qualquer circunstância favorece o progresso. Viver com dignidade são expressões do dever diante da vida. Então, pensando ali nesse porquê que a gente ainda não consegue cumprir os nossos deveres, né? Porque tem muito a ver com o nosso egoísmo, tem muito a ver com a nossa falta de entendimento, muitas vezes, e não do ponto de vista teórico. Eu acho que, eu não sei, né? Cada um sabe ali, mas o exercício que a gente tem de muitas coisas que a gente estuda na doutrina não é igual para todo mundo. Então, alguns têm oportunidades e situações que vão ser colocadas à prova diferente. Então, eu entendo que talvez o conhecimento que a gente tem, por exemplo, da Joana, né? Que não é um texto fácil, né? A gente sabe que tem linguagens ali que não são acessíveis, mas que a partir do momento que a gente tem a capacidade de entender isso e conseguir transmitir, não é o mesmo acesso à fonte que as pessoas têm, né? Então, eu vejo que, por mais que a gente tenha ali o entendimento, essa relação entre a teoria e prática, né? E aí eu vou revisitar a minha época da faculdade, que eu fiz minha monografia foi sobre praxis, né? Relação teoria e prática dentro da área, quando eu me formei. E esse saltar de consciência, né? Esse sair da vida do abstrato e entrar para a vida material é um processo difícil, porque a gente ainda está muito no material, né? Então, retirar essa casca da materialidade e ir para a abstração, e aí vou, né, tirar a abstração num aspecto mais espiritual, ainda é muito difícil, né, para a maioria dos seres que aqui estão habitados na Terra. Só que, como eu disse, assim, para mim, explica, mas não justifica, né? A gente precisa realmente combater isso, né? E aí até botei a minha reflexão final afinal, como cumprir o nosso dever? Né? E aí eu volto com a chave que sempre abre todas as portas de estudo que eu faço. A chave mestra, autoconhecimento, reforma íntima. Essa é a chave mestra. Então, para mim, é o que coloca ali, né? Conhece, e aí cada um sabe aonde aperta o calo e vai colocando ali, procurando, achando as ferramentas que são, né, compatíveis com a necessidade. Ok, muito bom. Essa pergunta que eu fiz é justamente uma provocação para a gente justamente pensar, refletir, né, engrandecer aqui ao nosso sentimento em relação ao dever, não é? E você, Reinaldo, o que considera a respeito? A gente sabe tanto, a gente já estudou tanto, a gente já leu bastante, a gente sabe o que deve ser feito, né? De uma certa forma, o caminho das pedras a gente conhece. E por que muitas vezes a gente ainda insiste em seguir pelo caminho correto, apesar de saber qual é o nosso dever? Bom, Vinícius, eu acho que eu também posso enumerar várias situações aqui, as adversidades que acabam acontecendo na vida da gente, o orgulho, o egoísmo, mas conversando com as pessoas, tem muitas que acabam desistindo ou virando descrentes, vamos dizer assim, quando passam por dificuldades. Você quer ver um exemplo? A pessoa perdeu um ente querido, ou passar por um momento difícil com uma doença, alguma coisa. Então, aí a pessoa começa a pensar, mas por que aconteceu isso comigo? E você vê, às vezes, pessoas que estudam a doutrina, que conhecem a doutrina, mas eu costumo dizer o seguinte, tem certos momentos que a hora que a gente vai fazer uma prova da vida, a gente tira zero, né? Então, a gente acaba deixando todo o conhecimento de lado e acaba passando por essas situações. E aí tem muitas pessoas que começam a duvidar. Tem pessoas que falam, mas por que eu vou seguir um Deus que foi tão ruim comigo? Então, e são pessoas que às vezes estudaram muito, conheceram muito, seguiram muito,
né? Tinham fé e, de repente, acabam perdendo. As más influências, né? E essas más influências, Vinícius, a gente pode ser provocado a qualquer instante. Por exemplo, basta você acordar de bom humor e você, de repente, ficar frente a frente com alguém que vem e começa a tirar esse bom humor. Alguém que te provoca, alguém que te fala alguma coisa e fica ali te provocando, e por mais que você esteja lá tranquilo, você vai mudando, né? É a famosa ação e reação, né? Você acaba reagindo àquilo que fizeram contigo. Então, muitas vezes você não está naquela sintonia, mas você acaba ficando naquela sintonia. Você acaba entrando naquela sintonia. O materialismo, né? Se de repente você se deixar levar pelo materialismo, e todos nós estamos ali no dia a dia, né? Porque todos nós dependemos do dinheiro, do salário, né? De situações para vivermos. E aí tem muitas vezes que nós cometemos deslizes nessa seara, né? Tem momentos que a gente se deixa influenciar e isso se torna mais importante que qualquer coisa na vida da gente. Existem profissões, Vinícius, que eu até costumo dizer, eu já até falei isso lá em palestras lá no céu, existem profissões que, de repente, se a pessoa ficar ligado nessa questão religiosa, no dever e outras coisas mais, a pessoa ou não segue mais, ou deixa de ser um profissional, ou não segue mais aquilo que ela está proposta. Um exemplo, um advogado, eu sempre falo sobre advogado. Acho que quem me ouve é advogado, costuma até querer me bater depois, né? Mas você pega um advogado e, de repente, está ali, que segue o espiritismo, ou sei lá, uma outra religião, e, de repente, ele se vê numa situação que ele tem que defender, por exemplo, uma pessoa que matou 10 pessoas. É defender aquilo que não tem defesa. E os princípios? Então, é uma situação que aí, de repente, você fala, não, mas eu preciso disso, eu estudei para isso, eu tenho que colocar minha profissão. E tantas outras, viu, Vinícius? Tantas outras. Vamos fazer até um exemplo mais simples. Uma pessoa que tem um bar e que, de repente, vê todos os dias lá alguns clientes beberem, passarem mal, de repente acabarem com a vida, com uma família, sei lá, tantas coisas. E a pessoa está vendendo a bebida, é a profissão dele lá, é o momento, é aquilo que o mantém. Então, tem tantas coisas que podem nos tirar do rumo. Se você conversar com moradores de rua, você vai ver que todos eles têm uma história. E, de repente, você conversa com um, e esse um vai falar para você que ele já foi um profissional, que ele já ganhou bem, que ele teve família, e, de repente, ele foi parar na rua. E ninguém, em sã consciência, quer parar na rua. Mas algo aconteceu e tirou do caminho e o levou para lá. Né? Seja um vício, sei lá, seja qualquer outra coisa. E como que a gente acaba entrando no vício? Só vou experimentar. Né? Então, essas influências negativas estão aí aos montes. E eu acredito que são as que mais tiram as pessoas do trilho. Mas depende de cada um, depende do seu livre-arbítrio. Né? Ponto. Ok. E você, Silvia? O que considera a esse respeito? A gente já sabe tanto, a gente tem tanto conhecimento acerca de tanta coisa. Como eu disse, né, a gente sabe o caminho das pedras, a gente sabe qual é o nosso dever. Por que a gente insiste ainda em tomar o caminho correto? Olha, Vini, eu aí vou comentar sobre dois aspectos. Um, eu já tinha falado na primeira vez que a gente conversou, né, sobre a questão de fazer o caminho correto, né? Muitas vezes, o Reinaldo deu aí vários exemplos, é antagônico a aquilo e a gente tem vontade, sabe? O mundo mostra pra gente é bom. Então, eu não quero seguir o caminho correto porque não vai me dar dinheiro. E eu já aprendi, o mundo, o dinheiro é bom. Eu não vou seguir o caminho correto, talvez não vá ser uma pessoa tão honesta na minha profissão,
e vai me render mais, e vai me render fama, e o orgulho aí começa a falar mais alto, né? E a gente está escorregando essas coisas, o mundo pede isso. E a gente vive numa sociedade consumista e uma vida muito estressante. Isso mexe muito as bases de todos nós. Eu digo de todos nós, porque assim, todo mundo dentro do seu quadrado, da sua caixinha, é uma coisa a mais. E está sendo massacrado para ter uma coisa a mais. Então, eu vou pensar, por exemplo, no dever do padrão de honestidade. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei onde eu não devo mexer, eu sei o que eu não devo fazer. Mas, de repente, eu chego em casa e encontro meus filhos me pedindo desesperadamente uma coisa que eles querem. Uma comida diferente, um brinquedo, uma roupa de marca, os amiguinhos têm, porque eles viram na televisão, porque a vizinha falou, por isso, por aquilo, por eu fico maluco e digo, gente, meu salário não dá, nesse padrão de vida eu tô, não dá. Eu começo a cogitar fazer uma coisa ilícita. Porque eu estou recebendo essa pressão, e às vezes a gente fala, nossa, é a pressão da sociedade em cima de você, não, é a pressão do teu filho em casa. Aquela pessoa que você mais ama e você vê e está sofrendo, e ainda é uma criança e não tem conhecimento. Né? Às vezes é o nosso orgulho também que nos leva a isso, mas uma situação um pouco diferente. Eu estou passando uma situação difícil, eu tenho, por exemplo, um parente doente. Mas o meu orgulho, aquela minha cabeça dura, aquelas minhas costas duras de não me curvar para dizer eu preciso, me impedem de pedir auxílio, de mostrar que está difícil, de dizer, gente, eu preciso de ajuda. E deveria ser uma coisa tremendamente normal para nós, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda não deixa. Eu acabo fazendo e não devo para não pedir, para não, aspas, me humilhar. Quando, na verdade, eu devia me humildar de dizer, eu sou uma pessoa igual a todas as outras, eu tenho aquele momento que é mais difícil. E se hoje eu estou pedindo, amanhã eu posso ajudar. Mas a gente ainda vai nessa. E aí sai do cumprimento do nosso dever. Às vezes eu sei que o meu dever me diz lá no fundo, olha, vai visitar ele teu amigo doente. Mas aí tem outro amigo que telefona e fala, vamos para jogar a bola. Nossa, maior sol, vamos lá para jogar a bola, tomar uma cervejinha. Mas o meu amigo está doente, está precisando de uma visita. E eu não vou, ou eu faço pior ainda, eu vou de má vontade. Então, meu amigo recebe a visita e toda a minha vibração negativa. Eu nem percebi isso. Então, o mundo coloca a gente em umas situações de estresse também que são difíceis. Só que isso de dizer que a gente é colocado numa situação difícil explica também, vou repetir a Udina, mas não justifica. Porque a gente tem conhecimento, falando numa média de pessoas, né, cada um está no seu momento, mas a gente tem conhecimento de que aquilo já não está certo. A nossa consciência está dizendo que não é assim, mas a gente ainda está escorregando, né? A gente ainda está tirando o zero no nosso mundo de provas e expiações. Vini? Ok. E você, Lili, o que considera a respeito? A gente sabe tanto, a gente já estudou bastante, a gente já sabe qual é o nosso dever e a gente insiste em não cumprir com o nosso dever. Por quê, na sua opinião? Então, Levine, você falou em caminho das pedras, né? Ou de pedras. É realmente um caminho de pedras, né? Um caminho acidentado. E a gente prefere transitar por um jardim com grama macia, né? Com árvores trazendo sombra para a gente não está muito afim. É muito mais gostoso passear num jardim cheio de árvores do que por um caminho acidentado, cheio de pedras, árido, né? E a gente é massacrado diariamente com informações, né, através dos meios de comunicação, principalmente, de que sucesso representa ter. Ter um carro, ter uma casa, ter. Sucesso é ter.
A pessoa de sucesso, por exemplo, a Madre Teresa, ela não era uma pessoa de sucesso, né? Ela tinha visibilidade, mas ela não era uma pessoa de sucesso. Quem tem sucesso por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quem tem sucesso é o Neymar, né? Então, assim, a gente confunde muito e a mídia não contribui nada para que a gente não faça essa associação, né? A gente confunde muito a gente ter sucesso com a gente ter posse, com a gente ter coisas materiais. A gente sabe que esse não é o caminho, mas a gente precisa das coisas materiais, a gente vive no mundo material e essa linha acaba ficando muito tênue, né? Você acaba muitas vezes ultrapassando, enfim. Eu acho que é muito difícil a gente dizer por que algumas pessoas, ou a gente, sabendo, né, de como a gente deve fazer, a gente não faz. Mas, assim, em linhas gerais, né, eu diria que não só é cômodo, como é muito mais gostoso, é muito mais agradável. É cômodo, porque a gente, para fazer o certo, você tem que sair da zona de conforto, né? Você tem que detectar o que você está fazendo, o que não dá certo para começo de conversa, detectar. Você tem que se olhar no espelho e dizer assim, nossa, como você é mesquinha, como você é invejosa, e mudar isso. E aí não é fácil você se olhar no espelho e ver em você mesmo coisas que você não gostaria de ver. É muito mais fácil a gente se olhar no espelho, né, usando uma máscara ou um óculos que faça com que a gente não enxergue tão bem, né, e a gente se veja uma pessoa maravilhosa. Eu sou maravilhosa e tudo bem, tá tudo certo, vou continuar sendo assim. Você ter coragem para detectar que você é mesquinho, que você é invejoso, que você é maledicente, enfim, uma série de coisas que você não deveria ser, demanda que você, ao detectar, você se transforme. E se transformar é bastante difícil, é muito mais fácil continuar na zona de conforto. Então, esse eu acho que é um dos motivos, né? E, assim, é como alguém falou, né? A gente não passa no sinal vermelho por quê? Né? A gente não passa no sinal vermelho porque se a gente passar, a gente vai ser penalizado. Se a gente não for penalizado, a gente passa. Mais ou menos assim, né? Não estou dizendo que são todas as pessoas, mas mais ou menos assim que funciona a cabeça da gente. Será que se eu passar aqui tem radar, não tem radar? Então vou passar. Não vou sofrer pena nenhuma por ter feito aquela transgressão, né? Então eu faço. E não faço não, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo aqui, eu não faço não. Mas eu só estou querendo dar um exemplo, e o semáforo, o semáforo vermelho é só uma situação, né? Tem tantas outras, né, que a gente faz, porque a gente fala assim, o que vai acontecer, né? Eu piso na grama. O que acontece se eu pisar na grama? Nada. Mas não piso na grama, porque seu dever é não pisar na grama. Então, você vai dar uma volta imensa na praça para não pisar na grama. Dá muito trabalho, vou e piso na grama. E é assim que a cabeça da gente funciona. Não justifica, mas explica, como diz a Rúdina, né? Que é a frase da noite. Não justifica, mas explica. Assim que a cabeça das pessoas, a nossa, né? Não dos outros, a nossa, inclusive a minha, mais ou menos assim que a cabeça da gente funciona. É a lei do menor esforço. Eu acho que é por aí, sabe? Ok, isso que a Lili falou sobre o semáforo exemplifica bem a questão da obediência da resignação, quando eu disse no início, porque uma coisa é eu parar no sinal vermelho, não é? Porque eu tenho que obedecer àquela lei, né? Então, simplesmente eu sou obediente, porque se eu pudesse eu passaria. Agora, eu sou resignado quando eu paro no sinal vermelho, independente da lei, porque eu sei da consequência que aquilo traz, eu sei respeitar o espaço e o tempo do outro. Então, isso exemplifica bastante essa questão de obediência e resignação, o exemplo do semáforo. E você, Carmen, o que considera esse respeito? A gente sabe tanto, a gente tem tanto conhecimento, a gente insiste ainda no caminho incorreto. É falta de coragem, é orgulho, é pressão da sociedade? O que é, na sua opinião?
É orgulho, é pressão da sociedade, é intolerância, é desobediência, é todas as imperfeições que nós temos, que eu sempre lembro, né? Quando está lá na codificação. Nós somos perfectíveis, nós somos passíveis da perfectibilidade, mas nós temos imperfeições. Então, somos perfectíveis e temos imperfeições. Então, quando a gente fala assim, eu dei o desajuste das leis. Então, a gente ainda nesse nosso estágio, por conta das imperfeições que nós temos, elas ainda se sobressaem mais. É aquela tentação. Senão, nem Jesus nos ensinaria, colocaria a tentação na oração do Pai Nosso. E não nos alertaria também para orar e vigiar. Porque é curioso, assim, a gente também, com relação a isso, ao orgulho, à vaidade, por quê? Porque a gente se preocupa muito com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar. O que será de mim, né? Que a pessoa, todo mundo falando de mim. Então, assim, o que os outros pensam é deles, a ideia é deles. Então, nós não temos o que é a interpretação, é o ponto de vista das pessoas do que os outros pensam. Não está na nossa mão, no nosso poder, exigir que esses pensem da mesma forma que nós, ou que não nos critique, ou que não nos julguemos com relação à nossa desobediência por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, por aí vai. O que os outros falam, também tem isso. O que os outros falam pertence a eles, é deles, a palavra é deles. As pessoas se expressam e comentam as ocorrências do jeito que eles quiserem. E qual é o nosso dever com relação a isso? Tentar cultivar um diálogo, uma conversação edificante. Se não der, não deu, vida que segue. Quando dois não quer, um não quer, dois não briga. E o que os outros fazem? O que os outros fazem também é uma escolha, é um fruto, é uma resolução do livre-arbítrio dessas pessoas. Então, a gente é muito assim, eu sempre falo, né? É todo mundo, é a massificação, é todo mundo. Então, tem momentos, eu sempre às vezes comento isso, palavras minhas, da minha boca, né? Tem para determinadas ocasiões, eu não sou todo mundo. Porque eu não quero ser todo mundo. O que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros fazem, não é um problema meu. O meu dever, a minha consciência vai cobrar. Por isso é a nossa rebeldia. Porque a gente se preocupa com a crítica, se preocupa o que os outros vão falar de mim. E aí fica nesse embate e a gente não consegue o quê? A nossa transformação. Isso está me fazendo mal, eu não quero mais sentir isso. Mas por conta da massificação, por conta do que os outros fazem, a gente fica preso a essas ideias dos outros. Infelizmente, ainda a gente não tem o quê? Aquela maturidade em termos gerais de entender os nossos deveres, as nossas obrigações através do nosso comportamento. Então, quando fala assim, né, um momento que também você comentou, a gente que muito sabe, muito será cobrado, mas tem a continuação da frase, mas muito será abençoado. Então, as pessoas ficam preocupadas na cobrança e não de que serão abençoados. E qual é a consequência de ser da responsabilidade que nós temos? De cumprir os nossos deveres, seremos abençoados, por mais muito que nós saibamos. Então, a gente, para que, como é que a gente fala, né? Para que facilitar se a gente pode complicar? É nesse sentido. Ok, muito bom. Só um comentário aqui, alguns comentários de Camilo José, que ele disse aqui: creio que o mais difícil é compenetrar-se da mudança que precisa fazer de dentro para fora, o nascer de novo. Também diz aqui para a gente: acho que devemos entender que não viemos ao mundo para que os nossos desejos sejam atendidos o tempo todo. Somos muito mimados. Estamos no mundo de expiação e provas, não no paraíso. E ele conclui: é muito difícil vencer as más inclinações. Risque, Rabisque Papelaria também nos manda boa noite lá de Angra dos Reis. O povo do Rio de Janeiro hoje é que está em peso, né, Udi, né? Então, só para a gente finalizar aqui, vou trazer um comentário que também é de Leon Denis, que ele finaliza esse capítulo, e aí eu abro para cada um fazer as suas considerações finais aqui em torno do tema.
Leon Denis dá o seguinte conselho: convém, entretanto, escolher suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver num meio honesto e puro, onde só reinem boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer possam ser os resultados. Retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer ao fim de cada dia: fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido o meu dever. Está aí o conselho de Leon Denis. Udina, fica à vontade para suas considerações finais da noite de hoje. É a frase que eu, né, botei ali, né, sobre como fazer esse cumprimento dos deveres, né? Aí eu vou reivindicar o ramal 919, que a gente sempre fala, do Evangelho. Liga lá para Santo Agostinho e pergunta: o que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer? Faz sentido? Foi bom? Foi ruim? Né? Dei na hora de deitar ali, ou quando vai começar um novo dia, né? Enfim, escolher um momento para que se reflita sobre isso. E aí falou do sinal vermelho, né? Falou de vários outros pontos ali que a gente estava comentando. E dentro da minha área da saúde e segurança, a gente diz muito isso, né? Na segurança do trabalho, é você fazer o certo mesmo quando ninguém não está vendo. Né? Então, não é assim, porque o chefe está ali, ou o técnico de segurança está ali, eu vou fazer tudo certinho. Mas, mesmo não tendo ninguém ali, eu vou fazer o certo. E isso bate no trecho que a gente falou, né? Sobre a consciência. Então, você pode querer enganar quem for do lado de fora, né? Pai, mãe, filho, marido, esposa, amigos, etc. Mas é a tua consciência que vai estar ali para fazer, né? De fato, essa mudança. Então, esse trecho que o Leon Denis traz ali, ele traz muito sobre, nesse início, né? De frequentar os lugares, de escolher melhor aonde a gente vai, com que tipo de conversa vamos nos estabelecer, né? Que tipo de atitudes vamos conjugar ou, né, nos afastar nesse processo. E aí eu lembro também de algo bem social que a gente costuma ouvir por aí, que você é a média das 5, 6 pessoas que você convive, né, mais frequentemente. Então, se a gente parar para pensar com quem a gente tem convivido, que tipo de pessoa, que tipo de ambiente, que tipo de leitura, que tipo de filme, né, que tipo de lazer a gente tem escolhido ao longo do tempo, a gente com certeza tem um impacto ali, né, de para onde a gente... É uma dica, né? Para onde você vai. Bem, se você está ali, que tipo de alimento eu estou escolhendo? Se eu estou escolhendo bobagem, já sei para onde eu vou, meus 20 quilos de volta, não vou. Né? Então, eu ultimamente tenho falado da alimentação, que eu estou, né, de novo, ainda no processo. Perdi 14 quilos, faltam só 16, gente, mas eu estou no caminho. Mas é um processo, porque, de fato, né, eu converso muito aqui em casa, né, com meu marido, a gente fala, é muito fácil escolher o hambúrguer no final da noite. Nossa, que é muito fácil, né? Mora aqui do lado, isso aqui. Mas o que isso vai acarretar para a gente? É uma vez? Beleza. Vai diluir ao longo da semana e não comer besteira do resto. Mas por que a gente não faz, de fato, essa dominação das nossas questões, né? E aí, quando o Leon Denis fala, estou fazendo a minha parte, eu acho que esse trecho traz muito sobre também a gente olhar para aquilo que a gente faz e se comprazer com isso. Porque eu acho que a gente, às vezes, se cobra num processo tão profundo que a gente esquece, de fato, de olhar as nossas pequenas atitudes e pequenas vitórias. Então, eu acho que esse capítulo falar sobre dever, direitos, o que a gente faz ou não faz, para mim, resume, né, num grande processo do autoconhecimento de escolher as barreiras que eu quero romper, né? Escolher as pessoas que vão me ajudar nessas barreiras, escolher o caminho, a leitura, né, o ambiente que vão me ajudar a romper essas barreiras. E que, de fato, né,
a gente consiga escolher o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando nesse processo. Que a gente consiga aí, né? E aí deixa uma palavra aí para que a gente consiga, de fato, ser disciplinado em busca da segurança, né? Porque foi o que o início do trecho traz para a gente, porque essa segurança que a gente tem é a segurança da evolução, é a segurança de uma vida melhor. Então, que a gente consiga ter essa disciplina, né, no dia a dia, e que a gente também comemore, né, no final do dia aquilo que a gente conseguiu vencer, aqueles pequenos processos, aquela água da paciência que a gente engoliu, contou até 10 e não proferiu, né, num pensamento ruim ou numa situação ruim. A gente realmente, como disse nosso amigo aí no chat, tentar vencer as más inclinações, que eu acho que é o nosso maior dever, né, digamos assim, resumidamente. No mais, quero agradecer aí a participação de todo mundo, mais uma vez o convite do Vinícius, né, o pessoal que estava aí no chat também, e me colocar à disposição. Agora, as quartas-feiras fica mais difícil, porque eu estou estudando, mas dia 6 que eu volto. Então, até lá, dá para a gente conversar. Com certeza, Udina. Nós que agradecemos a sua participação mais uma vez aqui. Com certeza foi muito produtivo e agregou bastante em termos de reflexões. Gratidão. E a gente espera ver você ainda, porque nós estamos na mensagem 21, tem 30. Até lá a gente arruma mais um espacinho aí. Reinaldo, gratidão também pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais em torno do tema. Essa observação que a Udina fez sobre a média, né, de 5, 6 pessoas que a gente convive, aqui nessa reunião nossa, aqui a nossa média está alta, né? Pelo menos estou achando que sim, pelo que a gente está debatendo aqui, né? Mas existem momentos nas nossas vidas que essa média vai lá embaixo, né? Sei lá, de repente no ambiente de trabalho, né? No ambiente cultural, sei lá, você vai assistir um show que você gosta de alguém, né? E quem está lá por perto, muitas vezes não tem nada a ver com você, né? No estádio de futebol, que nem a Carmen vai, né, Carmen? Você deixa de ser espírita quando você vai lá assistir o Santos, né? Então, tem momentos que essa média vai lá para baixo, mas são esses momentos que a gente não pode se deixar levar, né? E já que a gente tem o livre-arbítrio para ir em qualquer lugar, que a gente saiba se preservar depois, né? Que não, se a média fica baixa naquele instante, é algo temporário, que depois a gente tem como elevar essa média. Nas minhas considerações finais, eu volto a insistir naqueles 4 pilares, né? Da paciência, da tolerância, da humildade e do amor, né? São 4 virtudes que dizem muito ao nosso respeito e como praticá-las seria a melhor forma de nós convivermos em harmonia, de nós ficarmos sempre voltados para a nossa evolução espiritual, né? Para a nossa evolução e elevação espiritual, né? Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês aquela hora, como que está a sua paciência? Como que está a sua tolerância? A sua humildade e o amor, né? Se a gente seguir essas 4 coisas, que são difíceis de nós conseguirmos essa harmonia das 4, né? Mas se nós conseguirmos, já a pergunta lá no final do dia, né? Como que eu me comportei? Será que eu fiz tudo correto? Que a gente possa elevar, chegar pelo menos a 50% das vezes dizendo que sim, né? Pelo menos 50%, né? Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado, adoro sempre participar aqui pelos comentários, né? Então, você tem um assunto, um tema, e são 6 explicações, explanações completamente distintas, né? Então, é um eterno aprendizado sobre o assunto mesmo. Muito obrigado. Gratidão, Reinaldo. Essa é a ideia mesmo, quando a gente propôs esse estudo de ver o mesmo tema com 6 cabeças diferentes. E a gente nota o quão, digamos assim, profundo é estudar, porque a gente vai puxando e termina nunca. E a gente tem uma visão ampla do estudo e ainda fica inacabado, né? Teria coisa ainda para discorrer. Silvia, gratidão, como sempre, aqui a sua participação. Fique à vontade para os comentários finais. Obrigada, Vini. Eu queria encerrar fazendo um comentário baseado na mensagem 100 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? E nessa mensagem ele fala do episódio de Tomé,
depois da morte de Jesus, quando ele reaparece para os apóstolos, e Tomé deveria estar ali presente também, não estava, e ficou duvidando. Né? Então, eu não vou ler o trecho toda, a mensagem toda, um pouquinho grande, né? Mas sugiro a leitura, acho bem interessante, mas ele está aí no finalzinho da mensagem, já depois de explicar a questão do Tomé, né, o ver para crer, o Emmanuel coloca: e matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Aquela reflexão é proposta para a gente, o Leon Denis fala, né? Em vez da gente se consagrar a essas reflexões, a gente é a vantagem imediata, o mundo está pedindo, eu vou dormir, ou eu vou para a televisão, eu não vou parar para pensar, eu não vou parar para a prece. Ele continua: em geral, não se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. Eu vou ler de novo, é bem profundo. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Quando Jesus vem, tem aquelas 4, 5 pessoas, né? E a Udna e o Reinaldo comentaram. E cadê eu lá no meio? Onde é que eu estou? Aquelas pessoas estão ali no bem e eu estou fazendo o quê? Depois eu venho, reclamo, me desespero. Eu não vi, eu não sei, eu não entendo, eu não aceito. Eu não cumpri meu dever. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Em desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Então, na medida eu não estou presente no dia a dia, nas aulas do dia a dia, no aprendizado, no cumprimento do meu dever, no meu papel de auxiliar os meus irmãos, no meu papel de procurar minimamente seguir aquelas 4 virtudes, eu não posso reclamar depois. Então a gente precisa ficar bastante atento e bastante presente nesses ensinamentos, bastante presente nessa necessidade de cumprir o dever. Eu vou terminar aquilo que eu comecei falando, lá da Joana de Ângeles e do Emmanuel, juntando os dois. Se o átomo cumpre o seu dever, se a imensidão do universo cumpre o seu dever de compor esse mundo, Jesus veio no maior exemplo, a maior mensagem de cumprimento do dever. E eu estou esperando para tentar me melhorar. Não dá para a gente esperar, não dá para a gente perder tempo. É difícil, somos imperfeitos, o mundo briga com isso, tudo isso a gente sabe. Mas se eu não der o meu primeiro passinho, nada feito. Então a reflexão é, vamos dar esse primeiro passo, né? Gostaria de agradecer, Vini, você, a todos, muito bom ter a Udna aí com a gente de novo, o Reinaldo, né? E a gente possa trazer essas reflexões para o próximo ano, né? Começar o ano melhor, começar o ano cumprindo um pouquinho mais os nossos deveres. Até gratidão a Deus nosso Pai. Obrigada. Ok, gratidão, Lili, pela participação de sempre. Fica à vontade para as considerações finais. Esse trechinho desse texto do Leon Denis que você trouxe, né, Denis, que fala sobre a gente evitar conversas frívolas, assuntos ociosos que conduzem a maledicência, falar sempre a verdade, para a gente se retemperar no estudo, no recolhimento. Eu acho que são boas dicas, né, para a gente manter aí uma sintonia com almas mais esclarecidas e mais elevadas e que nos auxiliem a manter uma conduta mais correta, mais próxima dos nossos deveres, né, para com as leis de Deus. E nada fácil, né? Nunca fácil, é sempre bastante complicado, mas é como disse a Silvia, é um passo que a gente precisa dar, um passo que a gente precisa ter coragem para dar, e como disse a Udna,
a gente também precisa celebrar as pequenas vitórias que a gente conquista a cada dia, né? Às vezes são pequenas, mas se a gente chegar no final do dia e, sei lá, de repente a gente não conseguiu consolar todas as pessoas desgraçadas que a gente encontrou na rua, não conseguiu esclarecer todos os irmãos, não conseguiu trabalhar para torná-los todos melhores, mas de repente a gente conseguiu trabalhar para ser um pouquinho melhor, ok, é uma vitória, uma conquista que a gente teve hoje, eu acho que a gente tem que comemorar. Eu agradeço imensamente, a gente está na última live do ano, a gente se encontra no ano que vem, logo no começo do ano, e, assim, vou fazer um spoiler, o tema é culpa, a gente já começa o ano, assim, tendo que pensar muito sério no assunto, né? Enquanto a gente não tem que pensar nisso seriamente, a gente tenhamos todos uma passagem muito feliz, muito harmoniosa, e que o 2024 nos traga muita força, nos fortaleça na nossa fé, na nossa caminhada, no cumprimento dos nossos deveres, nas nossas alegrias, enfim, né? Que 2024 seja um ano muito harmonioso, muito feliz e muito abençoado para todos nós. Obrigada, Udina, por estar aqui com a gente de novo. Obrigada, Reinaldo, você já está veteraníssimo. Meninas, obrigada. Silvia, Carmen, Vini, super obrigada. E, gente, que está do outro lado da telinha, mais obrigada ainda pela participação, pelo carinho que vocês têm com a gente. Vou fazer uma coisa aqui que eu não devia. Fran, um super beijo para você, estou morrendo de saudade. Então, gente, beijo, tá? Até 2024. Isso aí. Gratidão, Carmen, pela participação de sempre. Fica à vontade para os comentários finais. Gratidão geral, né? Assim, quando a gente lembra do capítulo de hoje, o dever ele é uma virtude. Então, quando a gente para pensar que a vontade do Criador, de Deus, nosso Pai, na essência, é para nós essa vontade. Então, a atitude mais elevada que nós somos capazes de assumir, onde estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação, aqui agora, com os amigos, no lado profissional, no lado social, na família, onde estivermos, é a favor de todos nós, de todas as criaturas, de toda a humanidade. Então, sem dúvida, a execução dos nossos deveres, a execução do dever, que são as leis do eterno bem, que vai nos conduzir para a nossa felicidade, de um modo geral. Então, lembrando assim, dever é bom, é uma virtude, é do bem. E a gratidão por todo esse ano, por todo esse projeto. O estudo ainda continua. Só vamos pular dessa semana para a semana que vem. Só isso. Então, Udina, muito legal você estar de volta. Um ano abençoado para ti aí. Abraços para o estado do Rio de Janeiro. Reinaldo também, obrigada pela parceria de aceitar o convite de novo. As meninas de sempre, Silvia, Liliana, para todos os internautas, né? E o que a gente deseja é isso. É um término de ano cheio de bênçãos e um começo de ano cheio de bênçãos. Vinícius, obrigada, gratidão. É isso aí, gente. Minha gratidão também a cada um de vocês pela participação, pelo suporte. Gratidão aí por mais esse ano que está terminando, né? Cheio de estudo, cheio de trabalho. E como eu sempre digo, que venham aí mais 365 oportunidades, né? Para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente engrandecer. E algo que eu sempre gosto de lembrar. O próximo ano, ele não vai ser melhor, nem vai ser pior. Ele vai ser o mesmo. Quem tem que mudar é a gente. É a gente que tem que fazer do próximo ano um ano diferente, porque as oportunidades serão 365 iguais. O que a gente vai fazer com elas fica por nossa conta, não é? Então, nos vemos agora ano que vem, que está logo ali, em 2024. Essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através da nossa página, o CEL, Centro Espírita de Santos, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e TV7. Curte lá,
comenta, compartilha essa live com quem você gosta, que você ama, se inscreva nesses canais parceiros para receber toda a programação diária. E para finalizar, Udina, pode fazer a prece de encerramento para a gente? Faço sim. Antes, só queria fazer um convite para vocês. Dia 31, último dia do ano, eu vou estar no Café com o Evangelho. Então, para quem quiser acompanhar, 7 horas da manhã, o último dia do ano, para a gente dar uma sacudida, vou estar com a equipe do Café. Acho que vale a pena mais uma oportunidade de 2023, né? Antes da gente fazer a virada, que é o momento. Inclusive, aí deixo também a minha reflexão aí para as pessoas que aproveitem esse momento de virada para estarem nas melhores sintonias possíveis, porque as energias nessa época são muito fortes. Então, que a gente escolhe a fortaleza das boas energias, né? E não das más. E fica aí o meu convite. Então, obrigado mais uma vez. E agora vamos, então, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer ao nosso Pai, agradecer aos nossos amigos espirituais, anjos guardiões, agradecer por cada momento que a gente teve aqui, por cada reflexão, por cada intuição. Se uma palavra, uma frase fez sentido, vamos agradecer. E se precisamos também, talvez, pegar um pedacinho dessa palavra e compartilhar com algum amigo, alguma amiga, que a gente consiga ter a maior docilidade e amorosidade para que tenhamos cada vez mais um ambiente melhor. Que consigamos cumprir os nossos deveres, que assim possamos gozar os nossos direitos, seja na terra material, mas especialmente no mundo espiritual, onde sabemos que temos todo o amparo que vai seguir conosco após o nosso desligamento nessa terra. Mestre Jesus, obrigado por ser esse modelo e guia, por nos mostrar que é capaz, sobretudo, cada um de fazer a sua melhoria interna, de cada um chegar à sua evolução. Então, que tenhamos uma noite, fim de noite abençoado, que sigamos firmes no propósito, que tenhamos uma linda experiência em 2024. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para todos que estiverem aqui. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então, nos vemos agora ano que vem, na próxima quarta, para a continuação do nosso estudo Pensamento e Vida, a partir das 8 horas. Que tenhamos aí uma transição de ano com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muito equilíbrio. Fiquemos hoje aqui envoltos da luz do Mestre Jesus e do Evangelho, e até quarta-feira que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.